Eu me percebi virando o tronco inteiro para um leve olhar lateral. Com movimentos lentos, caminhar em ligeiro desequilíbrio e a cadeira sempre a convidar. Eu me percebi com o corpo pesado, as pernas fracas e os joelhos doendo. Eu me percebi gostando mais de estar sozinho, dormindo menos, pensando mais. Eu me percebi cansado e ofegante nas subidas, preferindo o plano aos declives acentuados. Eu me percebi com um convite para compreender o tempo, com pouco tempo, com pressa para focar o essencial. Eu me percebi de mente aberta, a esbanjar ideias e de mãos fechadas, segurando e economizando poucas moedas de tempo. Eu me percebi mais seletivo, escolhendo pessoas e momentos especiais. Eu me percebi na fase de acabamento da construção da vida, sem alicerces por fazer, sem paredes para erguer, apenas na decoração do espaço da vida e contemplação de significados. Eu me percebi mais forte, mais ágil, mais inteiro, mais tranquilo, mais sereno, mais feliz. Eu me percebi no centro, longe da periferia dos supérfluos e dos irrelevantes. Eu me percebi distanciado das dores emocionais e abraçando os desafios filosóficos, sem vontade de voltar um único dia, orgulhoso e feliz por ter chegado até aqui. Esse texto compõe-se de palavras, reflexões do nosso entrevistado de hoje, que é uma figura excepcionalmente pacifista, inovador, penso até revolucionário. Bem-vindo desde já à grande entrevista, nosso programa de hoje. Convidado, João Roberto de Araújo. Breve biografia, porque o homem tem mais história para contar que o Dalai Lama. Ele é mestre em Psicologia Social pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, USP, professor visitante no Centro de Mudanças Educacionais da Universidade de Califórnia, Santa Bárbara, Estados Unidos, em 1998, estudioso da cultura grega antiga e ex-professor de mitologia na Faculdade de Psicologia da USP de Ribeirão Preto. Atenção aqui, fundador e orientador, não é USP não, é UNAERP deve ser, né? Falha minha. Fundador e organizador do programa cultural Prometeus. O Theo se lembra muito disso, é um dos nossos entrevistadores. Orientador de programas de desenvolvimento de cultura de paz e não violência em vários municípios brasileiros. Palestrante no Brasil e no exterior, com temas de desenvolvimento de cultura de paz e não violência. Autor dos livros da Liga pela Paz para alunos do ensino fundamental e do livro Educação Emocional, e Social, um diálogo sobre arte, foi lançado agora, semana passada, numa escola pública aqui em Ribeirão Preto. Repito o título, Educação Emocional e Social, um diálogo sobre arte, violência e paz. Reitero que foi lançado na última quinta-feira, na Escola Estadual, professor Hermínio Gugliano, da Vila Tibério, oportunidade em que ele proferiu palestra para alunos, pais e comunidade em geral, denominada a palestra Educação Emocional e seus reflexos na formação de nossas crianças. Prazerosamente revejo aqui meu amigo Puntel. Tudo bem com você, Puntel? Tudo bem, tudo ótimo, é um prazer estar aqui. Puntel é professor, dispensa também apresentações, professor de língua e literatura, professor de oratória, criador e diretor da Oficina Literária Puntel, autor de vários livros, palestrante e mestre de cerimônias com atuação em várias cidades brasileiras. Vamos destacar o ano de 99, um marco histórico em suas palestras, e também como nos cerimoniais que ele presidiu, quando em Curitiba, ao lado de Maitê Proença, ele só não aceitou o convite para fazer novela. Vamos fazer, ele falou, não quero, vou dar aula, agora dá aula. Ao lado de Maitê Proença, ele apresentou Tenzin Gyatso, o 14º Dalai Lama. Que coisa, hein? Você esteve ali ao lado do Dalai Lama. Foi verdade. Ungido para ser. Beleza, hein? Prazerosamente estamos aqui também recebendo a Cleonice Peçanha Bastos, que é psicóloga escolar, isso é muito importante, e coordenadora pedagógica. Só 25 anos trabalhando em educação e tem uma especialização em
didática do ensino superior. Obrigado por ter vindo colaborar com esse importante encontro. Viu? Agradeço o convite. Meu querido João Araújo, boa noite desde já, muito obrigado por ter acolhido nosso convite, está aqui dando um tom diferenciado à nossa grande entrevista, porque esse tema é um tema que empolga, que emociona, mas é um tema muito novo, né? Pouco difundido e pouco discutido. Eu conheço o seu trabalho já há algum tempo, então inclusive nós fizemos já um polêmica com você faz algum tempo. Mas de lá para cá a gente fica só à distância se informando. Você criou a inteligência relacional e se transformou no orientador dela. Consta aqui, suas palavras, ela traz como fundamento central a cultura da paz. Segundo ela, inteligência relacional, a paz é um processo de aprendizagem individual, construído de dentro para fora, da parte para o todo. Normalmente as pessoas fazem o inverso, né? Um projeto de pacificação daqui para lá, prontinho. Você propõe o contrário, daqui para fora. No nosso TY, né, professor? Para tanto, você prioriza a chamada ética da compreensão como fundamento do bem viver. Só vive bem, afirma você, quem convive bem. E a proposta é, entre outras coisas, muito mais que isso, certamente, ensinar a paz para crianças e adultos. E você acha que por aí dá para combater eficazmente o processo da violência. A ciência já disse que ninguém nasce violento. Então eu pergunto, o que é efetivamente, na prática, essa inteligência relacional / emocional e quais fatores você elenca para atribuir, para explicar tanta violência nesse mundo contemporâneo? Boa noite, Cassone. Boa noite. Uma alegria, uma honra estar aqui, especialmente ao lado do Puntel, da Cleo, que valorizam esse encontro. Como você disse, o tema é especial, novo, e há muito desconhecimento em torno do que nós hoje chamamos de educação emocional. Eu penso que a educação emocional é o desafio maior da educação desse século. Nós temos uma escola que tradicionalmente é uma escola com ênfase na razão. E nós estamos hoje percebendo que precisamos harmonizar, equilibrar melhor essa dimensão da razão com a emoção. Nós estamos precisando de uma escola mais emocional, não é? Nós temos uma história recente de percepção que o ser humano é complexo. O ser humano, aliás, o grande desafio é a reforma do pensamento nessa transição de um paradigma linear para compreender o ser humano para um paradigma de complexidade. O ser humano não é isto ou aquilo. O ser humano é isto e aquilo. Essa complexidade do ser humano, como diz a sabedoria do Edgar Morin, não é? O homem não é só sapiens, ele é também ludens. O homem não é só sapiens, ele é sapiens e demens. Ele não é só o homem econômicos, mas ele também traz tantas outras dimensões. E isto, quando nós focamos a educação, vamos perceber que a educação ainda hoje está reduzida à dimensão racional e negligencia essa dimensão importante das emoções. A emoção é muito importante na nossa vida e qualquer pessoa, todos os telespectadores certamente concordam com essa posição. O sol está bonito, o dia está lindo, eu tenho uma casa, uma boa cama, eu tenho os meus filhos, até a minha família, e não me sinto bem. Às vezes quero até me matar. É interessante observar isso.
Às vezes as coisas estão organizadas numa dimensão racional e até material, mas, no entanto, eu não me sinto bem, eu não me compreendo, e eu não compreendo e não estabeleço uma boa relação com as pessoas com as quais eu convivo. De forma que este sonho e essa necessidade que tanto procuramos, que é ser feliz, ter um estado de bem-estar, passa necessariamente pelas nossas emoções. E a nossa proposta não é só minha, mas é de todos que hoje no mundo estão interessados na educação emocional, é transitar de uma realidade que ignora as emoções, e depois você, quando é adulto, procura um terapeuta, um psicólogo, mas já fazer prevenção primária desde cedo com as nossas crianças, trazendo para elas o que é emoção, como elas aparecem, como nós podemos adquirir mais autonomia emocional. Isso é possível fazer com a criança no infantil, é possível fazer com a criança no fundamental, com 7, 8, 9 anos, de forma tal que estes seres no futuro, desde já, mas particularmente no futuro, já possam ter aquilo que nós chamamos de regulação emocional. Porque a questão não é sentir emoções desconfortáveis. As emoções estão aí, as emoções são uma conquista evolutiva. É absolutamente natural sentir raiva, sentir ciúme, sentir ansiedade, sentir medo. É natural e nós não devemos negar essas emoções, porque elas têm o seu papel importantíssimo na nossa vida. A grande questão é o que eu faço com elas. Eu posso sentir ciúmes, e os ciúmes pode ser um estímulo para eu de melhoria. Com o ciúme eu posso ficar melhor, mas com os ciúmes eu posso matar, destruir o outro e me destruir. O mesmo com a raiva. Isso é o que nós chamamos de regulação emocional, a partir dessa compreensão. E imaginamos que é absolutamente possível criar respostas psicopedagógicas, didáticas, de conteúdos, e ajustar esta proposta para as nossas crianças. Esta é a nossa visão inicial. Educação emocional, visando que as nossas crianças e futuros adultos possam ser mais felizes, porque ser mais feliz não é necessariamente ficar mais rico e poderoso e ter mais status social. Isto é um equívoco. É importante ganhar dinheiro, é importante morar numa boa casa, é importante ter coisas materiais, mas a felicidade não se conquista apenas com essas dimensões. Uma dimensão fundamental é como eu lido com as emoções, de forma que, resumindo essa ideia, de forma que a educação emocional favorece para sermos mais felizes, favorece para termos mais sucesso socioprofissional, que é óbvio que mais resolvido internamente, eu tenho mais atenção, eu coloco mais atenção na realidade, com isso eu a compreendo melhor e vou agir melhor no meu trabalho, nos meus desafios socioprofissional. E uma coisa extremamente importante, um ponto extremamente importante, revelado recentemente por uma pesquisa da Unesco. As escolas, e a professora Cléo, a psicóloga Cléo, conhece muito bem isto, as escolas hoje recebem uma pressão muito grande sobre os índices de aprendizagem. A escola está pressionada para que o aluno aprenda mais facilmente matemática, história, geografia, linguagem. Porque esses índices comparam escolas, comparam cidades, comparam, enfim, os esforços que se fazem na educação.
E por causa disso a Unesco fez uma pesquisa em 14 países, envolvendo milhares de escolas, para verificar quais são as variáveis mais importantes para melhorar os índices de aprendizagem numa escola. Variável como, por exemplo, infraestrutura do prédio. Uma escola que tem salas amplas, pátio ou não, que seja o contrário, o quanto a infraestrutura e a arquitetura da escola contribui para melhorar os índices de aprendizagem. Foi atribuída uma nota para isto. Uma outra variável é a presença tão desejada das famílias nas escolas. Será que os pais na escola, com mais presença, o quanto isto favorece a melhoria dos índices de aprendizagem? Uma outra nota foi atribuída. Uma nota que eu acho fantástico, porque isso desmistifica muitas outras visões, é que foi avaliado a competência do professor. O professor que tem pós-graduação, o professor que tem o mestrado, o doutorado, o professor que tem, por conta do programa da escola, uma boa estrutura de formação continuada, quanto isso contribui para melhorar os índices de aprendizagem e muitas outras variáveis. A grande surpresa, não para nós que estamos militando com isso há tanto tempo, a grande surpresa, Cassone, é que a variável que mais contribui para melhorar os índices de aprendizagem, ou seja, a variável que mais favorece uma criança aprender melhor matemática, história, geografia, é o clima emocional da escola. O clima emocional da escola, ela, segundo o pesquisador que realizou este trabalho, que é um chileno chamado Juan Casasus, ele afirma e mostra os dados em 2 livros, Os Fundamentos da Educação Emocional e A Escola e a Desigualdade, que foram 2 livros a partir dessa pesquisa. Ele diz que essa variável sozinha é mais do que todas as outras juntas. Ou seja, o que é clima emocional da escola? É o vínculo que o educador, vínculo afetivo que ele estabelece com os alunos e o vínculo que se estabelece entre os alunos. Então, isto hoje é um dado científico. Melhorar a aprendizagem, melhorar a convivência, 2 grandes desafios. E criar as condições para que as nossas crianças sejam mais felizes. Esse é o desafio da educação emocional. Perfeito. Eu vou aproveitar, eu fiz a questão sobre os fatores que geraram tanta violência no mundo de hoje, eu vou aproveitar porque isso está elencado já no seu trabalho, nos seus livros, inclusive. Você levanta como fatores para esses atos de violência dos dias de hoje a história de vida das pessoas, a influência da família e da sociedade, as frustrações excessivas, enormes déficits afetivos, sem dúvida, baixa autoestima, ignorância também, né? São fatores que você levanta como desencadeadores de todo esse processo violento. Professor Puntel, professora, vamos fazer nossas perguntinhas? Vamos, eu quero aproveitar que nós estamos falando de paz, da importância da paz, e parabenizar o nosso entrevistado desta noite. E é um caso raro, Cassone. Sei que você vai concordar comigo e também o telespectador vai concordar. Mas na semana passada, o time do nosso entrevistado houve por bem ganhar o Campeonato Paulista. Para minha tristeza. Então, não, mas você vai... Isso me criou um problema emocional gravíssimo. No esforço emocional muito interessante e muito carinhoso, parabenizar o Araújo, do Corinthians, que é campeão paulista. E porque, veja, quando se fala de violência, estamos falando de violência na escola, que realmente a Cleo também pode dissertar a respeito disso, mas essa violência vai para o campo de futebol, essa violência vai para casa, essa violência se dissemina e é um ato tão simples de resolver, ao mesmo tempo que é complexo. E por que é simples de resolver?
porque basta dar as mãos, basta fazer o gesto de acolher, como o Araújo também colocou. Araújo, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: você fala tem no seu livro, o Educação Emocional e Social, você fala da importância de sermos agressivos. E, ao mesmo tempo, a diferença dessa agressividade para a violência. Você falou do ciúme, que o ciúme pode gerar algo positivo. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre a diferença de agressividade e de violência. Há algumas. Primeiro, Puntel, obrigado por lembrar aqui nessa oportunidade do glorioso Corinthians. Vou ter que tomar antidepressivo saindo do programa. É palmeirense esse às vezes eu brinco naturalmente que o futebol, como distração, como envolvimento e como significado, especialmente para as classes mais pobres, uma simbologia profunda, tem um papel extremamente importante, não é? Você sabe que a maior violência é a indiferença. A indiferença é mais violenta do que, às vezes, algumas formas de agressividade destrutiva. E um trabalhador de salário baixo, ou alguém desempregado que nem salário tem, e que está desamado, abandonado, sofrido, na segunda-feira alguém fala: teu time perdeu. E vem uma gozação em torno desse evento. E a pessoa fala: eu existo. Porque o futebol, de certa forma, cria esse destaque, seja positivamente ou negativamente. Porque o pior de tudo é você passar desapercebido. Então, mesmo quando o seu time perde, você chega no seu ambiente de trabalho e fala: eles vêm gozar, eles vêm falar, e tudo isso é relacionamento. Mas eu queria, a sua pergunta é muito interessante, porque algumas palavras, e ninguém sabe melhor que você sobre isso, tais palavras, algumas palavras, elas se desviam da sua etimologia, da sua verdade original, e elas vão tomando um formato. E a palavra agressividade, no senso comum, ela adquiriu uma conotação negativa. A gente diz: essa pessoa é agressiva, ou existe agressividade, e quase que associamos a agressividade à violência, no senso comum. Na realidade, a agressividade, etimologicamente, ela vem de agredire, num verbo latino, que significa se colocar de pé e ir em direção a algo, e ir buscar. Normalmente a agressividade nasce na frustração. Praticamente não há agressividade sem os nãos da vida. O sim te coloca numa posição de acomodação psicológica, de satisfação. Os nãos da vida te colocam numa posição de frustração. E a frustração tem uma filha. A filha da frustração se chama agressividade. E esta agressividade pode ser uma agressividade do bem, uma agressividade de luz. Por exemplo, não passei no vestibular. É frustração. Mas é uma frustração que canaliza uma energia para estudar mais, para me dedicar mais e para progredir. Isso é o que nós chamamos da agressividade boa, da agressividade de luz. A vida coloca nãos para nós e nós temos que ter agressividade para superar esses desafios do não. Mas a vida também coloca outras realidades. Você pode, a sua frustração, te canalizar para uma agressividade de sombra, uma agressividade destrutiva. E é isso que nós chamamos de violência. Então, hoje na educação, nós lembramos muito os nossos educadores para não cometer o equívoco de desejar alunos sem agressividade. Porque a agressividade é fundamental para a vida, para buscar,
para ir atrás das dificuldades. Não há nada pior do que um ser, e principalmente uma criança, sem agressividade, que mantém o bumbum no sofá diante das necessidades de busca. Um ponto extremamente importante é compreender por que algumas frustrações se pervertem e, ao contrário de ir para a construção, elas vão para a destruição. E aí nasce uma questão muito importante que nós podemos falar sobre ela, que é a reincidência, o desequilíbrio profundo para alguns seres humanos entre satisfação e frustração. Se você tem uma vida que você tem satisfação, depois frustração, e há um razoável equilíbrio, você canaliza positivamente a frustração para o bem. Mas se você tem uma história radical de frustrações, há muitos seres que vivem entre nós, nas nossas cidades, que já nasceram com uma história de frustração na sua gestação. Mães que desejaram a morte, que tentaram aborto, mães que olharam para o seu ventre e disse: o que essa coisa está fazendo aí? Antes de nascer já tem muito mais satisfação. Você sabe, Cassone, tem mãe que passa creminho na barriga e põe música para a criança escutar antes de nascer. Mas tem mãe que tenta aborto, usa droga, ofende fisiologicamente, psicologicamente. Há crianças que nascem, aproveitando essa questão da agressividade que o Puntel colocou, há crianças que nascem e não são acolhidas, não são olhadas, e esse acolhimento no primeiro momento é mais importante do que o leite, naquele mundo diferente, difícil. Há crianças que nos primeiros meses, há pesquisas da Organização Mundial da Saúde sobre o fenômeno do chacoalhão. Já ouviu, Cassone? Sim. Chacoalhão. Há pesquisas no mundo todo. O índice de chacoalhões que crianças sofrem com poucos meses, porque ao chorar incomodam o pai, incomodam a mão, e esse chacoalhão, que inclusive cria microfraturas na cervical, é uma frustração violenta. Crianças que com 3, 4 meses, 3, 4 anos, já depois dessa história, frustração na gravidez, frustração nos primeiros meses, frustração nos primeiros anos. Há muitas crianças que, andando por aí, pela rua, com a mãe, ou tentando segurar na saia da mãe, a mãe olha e diz: você é uma desgraça na minha vida, eu não sei por que você nasceu, você não devia ter existido, você não presta, você é feio, tudo que você faz é errado, eu vou te vender, vou te dar. Imagina esse nível de frustração. Isso para não falar que crianças com 4 anos que nunca foram elogiadas pelos pais. Hoje é até um pecado a gente interrompê-lo, porque você sabe que é televisão, né? Nós dissemos antes de entrar para a gravação que temíamos pela falta de tempo. A gente nem pergunta, porque é tão clara a exposição dele, tão interessante, que fica... A Cléo nem perguntou. Na volta você vai fazer a pergunta, prometo, juro, em 3 dias. Perfeito? Fica firme aí, João Roberto Araújo, uma cabeça privilegiada, né? Uma pessoa voltada para a vida social, a paz, e está com um livro interessantíssimo, eu vou mostrar depois outra vez, muito gostoso de ser lido, delicioso, e aí trabalhando por esse Brasil afora, fora do Brasil, levando a ideia e a proposta de uma inteligência emocional. Voltamos já já. De volta para a grande entrevista, hoje prazerosamente recebendo João Roberto Araújo. O João Roberto tem uma proposta interessantíssima e há tempo trabalha nessa linha, com prestígio nacional e internacional. A cultura da paz, né? Ele acha que é possível, sim, um bom esclarecimento por parte de quem atua nessa área, educar as emoções. Mas eu prometi que você teria o direito à pergunta, aparecer na Assembleia, sempre fala lá aquela liderança lá dos políticos, né? Fica à vontade para colocar, você tem uma longa experiência nessa área de atuação também, né, Cláudio?
Então, continuando nessa linha da agressividade, eu queria explicitá-la melhor, né? E pediria que o senhor explicasse se essa agressividade seria no sentido de pôr o indivíduo para frente, pôr o indivíduo se colocando nas questões, o indivíduo colocando suas emoções também, já que estamos falando de educação emocional, nas situações de conflito principalmente, mas um indivíduo que se coloca, se tem uma presença diante do grupo. Eu penso, Cléo, que qualquer ação educativa que vá na direção de reduzir a agressividade das nossas crianças é um profundo equívoco. Agressividade, neste sentido de se colocar de pé e ir em direção ao chamamento, àquilo que falta, é fundamental. Inclusive os fundamentos da não violência e da construção da paz pede a luta. E o conceito de luta é diferente do conceito de briga. A luta, a vida é uma luta. Às vezes algumas pessoas equivocadamente parece que lutar é algo que pode ter uma conotação equivocada de violência, mas a luta é fundamental. E se tem alguém que precisa lutar, são as minorias com ideias novas. As coisas não acontecem só com processo de recolhimento reflexível no topo do Himalaia. As coisas acontecem com ação, com luta. E para essa luta precisa dessa agressividade. Sim. Então, em primeiro lugar, eu compreendo você quando coloca, nós não podemos cercear essa agressividade. Sim. Mas hoje vai se cunhando, vai se estabelecendo na linguagem da educação emocional a expressão regulagem emocional. Ou seja, nós vamos criando, naturalmente que ajustado à faixa etária, não é? Nós vamos ajustando uma série de respostas que vão ampliando a compreensão da criança sobre os seus atos, os seus gestos, não é? E existem alguns fundamentos que permeiam todos os pensadores da educação emocional. Eu não vou colocar todos, mas um deles é falar sobre as emoções como um meio de tratá-las. Então, nós temos na nossa metodologia, nas salas de aula, o painel das emoções. A criança chega e ela vai na lousa, no quadro que tem na parede, e coloca se ela está triste, se ela está alegre, se ela tem raiva, porque expor e falar sobre a emoção é muito importante. Outra coisa é verificar como o meu comportamento atinge o outro. Então, quando uma criança, como nós conversávamos antes, morde o braço de outra criança, é preciso de alguma forma, sem o tom do castigo, mas com o tom de ampliar a compreensão, que aquilo fez doer e que é preciso ter cuidado. Então, esses são processos que nós não podemos cercear a emoção da vontade de morder. E nem podemos castigar a mordida no momento, nessa faixa etária. Mas nós precisamos mostrar isso. Então, são dimensões muito próprias da sua área, da psicopedagogia e da didática que se estabelece em torno da educação emocional. Agora, professor, ouvindo nesse nível de reflexão tão interessante e profundo, aqui na condição de um leigo, eu acho que precisamos qualificar muito bem esse novo professor. Esse é o maior desafio. Fundamentalmente, porque não é qualquer um que tem essa percepção. Eu tenho que cumprir um programa, tem a pressão do coordenador, né? Eu tenho que dar minha aula, já vem estressado porque tem mais de um turno de atuação magisterial. Então, quer dizer, preparar esse professor. E quem poderá fazer isso? O coordenador da escola, juntar esse pessoal, treiná-los. Há algum treino nesse sentido? Videoconferência, alguma coisa que possa atingir? Isso já atingiu a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que o senhor gosta muito de atuar na área pública, porque são os mais carentes, os mais necessitados, né?
Cassone, você diz, você coloca um ponto importante, não se chega às crianças ou aos alunos sem passar pelo professor. Então, o primeiro ponto, né, é o professor. Ligação, né? É preciso preparar esse professor para estas intervenções de educação emocional nas salas, com os alunos. Mas é preciso tomar cuidado. Primeiro, um dado: o professor está cansado, na média, estressado, mal remunerado, mal motivado, em algumas realidades até um pouco amargo com a realidade que eles vivem. A gente abandonando a carreira, professor. Exatamente. Este é um ponto muito importante. Como é, ou o que deve ser feito pelo Estado, pela comunidade, para recuperar e alimentar o professor. Mas também existe uma dimensão do que o professor pode fazer por ele mesmo. Porque existe a dimensão do que o Estado, o que uma ação política pode fazer, o que a comunidade de pais podem fazer para o professor. Eu costumo dizer que é preciso você estabelecer prioridades. No meu caso, na minha atuação, a minha prioridade não é o que o Estado pode fazer. No plano do autodesenvolvimento e das questões internas, que é o nosso trabalho, eu coloco muito para os educadores o que ele pode fazer por ele, naturalmente sem abrir mão da necessidade das outras dimensões. Ponto de partida. E há muita coisa que o professor, que o ser humano pode fazer por ele mesmo. Me desculpe interrompê-lo, mas preciso dizer isso. Cajuru, uma escola aqui de Cajuru, que foi muito bem colocada no ranking da qualidade do ensino do Estado, eu conhecia a coordenadora e os professores. Está certo que é uma cidade pequena, outros valores, mas no fundo, sala de aula, né? É incrível a liderança dessa senhora diretora. Os professores, como falam a mesma linguagem, e transformaram a escola num local prazeroso. Trouxeram a família para dentro, para evento, para aniversário. Não sei como é que arruma um tempo. Então, a escola passou a ser um referencial de felicidade na cidade. Todo mundo quer estudar lá. Isso é balela, a gente sabe porque pesquisou e investigou. É uma coisa seríssima. Fico feliz porque Cajuru é minha cidade natal. Esse é o nome da escola? Feliz com a sua informação. Brilhante. Mas eu penso que temos que tomar cuidado com o preciosismo. Então o professor fala: eu estou estressado, eu tenho problemas, então eu preciso resolver 100% os meus problemas para depois. Ou seria assim, numa brincadeira, eu preciso sair desse cenário, ficar no Himalaia em processo meditativo e de desenvolvimento. Não pode ser torcedor do Palmeiras, certamente. Anos, e depois voltar. Não pode ser torcedor do Palmeiras, tem que ser corintiano. Quer dizer, o professor ele precisa receber informação, perceber que ele tem questões a serem resolvidas, se colocar no caminho, mas dar as mãos para o aluno e dizer: nós dois estamos aprendendo. E começar a caminhada e construir o caminho caminhando. Porque nós não podemos imaginar uma resposta que o professor vai ficar anos se preparando, porque esse tema da regulação emocional, da autonomia emocional, demanda tempo. Então você, por causa do preciosismo e do imediatismo, às vezes se deixa de fazer. E é preciso começar. Tem a sensação que é uma mudança de comportamento, de atitude dentro da escola, né? Revolução que o senhor está propondo. Sem dúvida. Vamos lá. É um processo. Eu penso que é um processo. É um processo. Que começa desde os pequenininhos e vai se... E eu colocava... E os professores precisam da formação continuada mesmo. Formação continuada é fundamental. Para conseguirem ensinar a convivência, ensinar as relações, né? E criar esse ambiente na escola. Eu tenho um exemplo interessante, que eu trabalho numa escola bastante grande em termos de espaço físico. E mães de crianças muito pequeninas falam: mas acho muito grande. Aí eu digo para elas: mas o clima que nós temos aqui
é um clima que é respeitoso dos grandes com os pequeninos. Então, a senhora não precisa ter preocupação com isto, porque eles respeitam, eles sabem que convivem com pequeninos. Né? Então isso é muito respeitado aqui na escola. Então o clima que se cria é muito mais importante do que o espaço físico em si, neste sentido, para ter uma criança pequena, né? Então eu acho muito interessante quando o senhor fala do clima emocional da escola, né? Do clima que se cria na escola, que eu trabalhava muito isso com as minhas alunas quando eu dava aula na pedagogia, sobre o clima, o ambiente emocional da escola. Eu trabalhava muito sobre isso. Felizmente isto, Cassone, está hoje aparecendo. É muito novo. É uma contracultura. Você tem uma vivência diuturna disso. Né? Nos Estados Unidos, um congressista jovem, hoje ele tem 40 anos, apresentou no Congresso dos Estados Unidos uma proposta, um ato que está sendo avaliado para a obrigatoriedade da educação emocional nas escolas. Como os Estados Unidos é uma referência e como nós aqui falando assim, Deus queira que emplaque lá para o resto do mundo refletir sobre tal, né? É uma proposta. Países colonizados como nós, inclusive, temos, né? E que possa. E nós estamos hoje. O discurso político, para ter um outro olhar, o discurso político ainda não chegou na educação emocional. Hoje nós percebemos nas nossas lideranças todas o incômodo pela violência. Mas o discurso ainda prevalece fortemente no que eu chamo de primeiro eixo, que é o eixo da repressão legítima. Aumentar a polícia, melhorar a polícia, melhorar a justiça, melhorar a legislação, o que é necessário, porém não é suficiente. Nós já transitamos desse primeiro eixo para o segundo eixo, que é o eixo das políticas sociais. Criar possibilidade de renda, de trabalho, criar condições de habitação, de alimentação, favorece para a redução da violência. E aí esse discurso já está incorporado, mas ainda não apareceu no discurso das grandes lideranças o discurso e a proposta de que é importante educar para as emoções desde cedo. Isso é um fato novo, ninguém fala. Vamos lançar um partido, professor, político no sentido de... Neste domingo agora, no Fantástico, domingo passado, conte comigo. Retrasado. Vamos lançar esse partido. Conto sim, porque precisamos de parceiros. No domingo passado teve uma matéria de abertura do Fantástico, e o Fantástico tem toda essa audiência, e levantou-se a violência nas escolas, mostrando crianças brigando, professores brigando com as crianças, aquela coisa dolorosa. E, num determinado momento, uma liderança da educação foi entrevistada. E é muito sintomático isso. A resposta dessa liderança foi, a principal resposta, e talvez única, e aqui não tem um sentido de crítica, mas de uma fotografia da realidade. A resposta foi: estamos conectados nas nossas regionais com a polícia militar, com a segurança e etc, como resposta fundamental. Ainda não foi incorporado que é preciso de uma prevenção primária, que em 10 anos comece a dar resultados, e 10 anos não é nada. Nós precisamos sair desse imediatismo e ter coragem de começar a fazer intervenções preventivas. Inclusive, falou, o problema é o adolescente, ou o problema é o segundo ciclo do fundamental, onde a criança está no 8º ano, no 9º ano com a sua violência. Então nós não precisamos começar no infantil e nem no início do fundamental. Isso é um equívoco. Essas crianças estão assim por falta dessa... E existe um componente muito forte que é a importância da escola, Cassone, se organizar para colocar um olhar para fora. Ou seja, a escola
no Brasil todo, especialmente a escola pública, está com uma demanda tão grande que nem o olhar para dentro, quando eu digo olhar para dentro, é olhar para o aluno, para a sala de aula, é o olhar interno. Então, vez ou outra, forçando a situação, se conversa com os pais, porque não há tempo para isso, não há condição. Mas é o que a Cléudia dizia, você também, ou seja, trazer a família para dentro da escola, e a escola ser aberta como à o Cajuru comunidade, fez. É fundamental. A proposta do céu da Marta Suplicy, que eu não sou muito apaixonado pela Marta Suplicy, era nessa linha. Nessa linha de trazer. Abrir a escola. Exatamente. Mas você veja bem, para trazer, professor, precisa colocar mais gente na escola, precisa ter um corpo de psicólogos, educadores, pedagogos, comunicadores, que senão é o professor da sala de aula que precisa, ele não é toda uma equipe, como a Cléudia disse, é toda uma equipe. Professor, o telespectador, evidentemente, que está interessado nesse trabalho que o senhor acaba de publicar, chamado Educação Emocional e Social, um diálogo sobre arte, violência e paz. Pergunta do telespectador que acabou de chegar aqui no meu ouvidinho. Como é que eu, telespectador, adquiro essa obra que é realmente sensacional? Muito, muito colorida, muito também deliciosa leitura. Deliciosa leitura, como o Cassone já havia falado, com indicação aqui e comentários. Filme que eu tenho que rever todos eles. Filmes. Eu não observei essas coisas que você falou sobre o filme. Exato, olha só. Ótimo para fazer educação continuada com professores? Como é que nós vamos adquirir isso? Puntel, como a Cléo falou de professores, esse livro foi feito pensando nos professores, especialmente os professores que se exercitam nas comunidades mais vulneráveis, que têm dificuldade. Os professores precisam ler mais e querem ler mais. Então a ideia de fazer sobre a forma de diálogo, com muita ilustração e trazendo a arte, e é um livro onde eu exagero em referências e em citações. Muito bom. Porque quando você fala, nós precisamos, por exemplo, ver o Bauman, né? E aí você fala, lê esse livro, esse livro, esse livro. Às vezes não tem tempo e acaba não lendo. Então fragmentos que estimulam. Sim, não é? Você tem aí o Guimarães Rosa, o Fernando Pessoa, você tem muitas referências de filmes que se espera que o professor fique mais leve do que capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, com aquela densidade. Esse livro, ele não está nas livrarias, ele está numa livraria virtual, que você encontra no site da Inteligência Relacional, que é o www.inteligenciarelacional.com.br. Eu vou repetir para o telespectador. Inteligência relacional. Como é que é inteligência relacional? Separado, junto, underline, tudo junto. Com um R só. Com um R só. Agora e lá está o livro na nossa loja. Mas esse livro já foi lançado no Rio Grande do Sul. Olha, espetacular. Foi lançado no Rio de Janeiro, numa reunião com muitos professores. Foi lançado no Norte, em Manaus. Foi lançado essa semana em Teresina, no Piauí, em Natal. E aqui em Ribeirão Preto eu estou muito feliz com a oportunidade. Ricamente ilustrado. Vamos ver se o menino lá pega para aqui algumas coisas assim. Cada página tem muito bem impresso, um bom gosto, com citações de filósofos, escritores. E é legal que a professora Magalhães, Tereza Magalhães, que faz a entrevista com ele, é uma espécie de um papo. Ela é professora de literatura e redação. Exatamente, de uma riqueza, assim, de conhecimento de autores. Então eu adorei também por causa disso, porque tem muito autor aqui que nos é familiar, né? Exatamente. Esse livro esse livro particularmente ganha status a partir desse momento, Cassone, com o seu olhar e o do Puntel, principalmente, como grandes... a gente tem esse desafio de fazer o aluno gostar de ler. Profissionais e seres humanos interessados pela literatura, conteúdo, pela arte.
E transita por todas as artes. Para mim, que trabalho com formação de professores, é interessantíssimo para levar para as reuniões de estudo. Nós temos reuniões de estudo mesmo com professores. Muito e esse livro seria bastante... Acho que todas as escolas deveriam fazer constar em suas respectivas bibliotecas um exemplar desse para os professores lerem. Muito apropriado. Vai ajudar muito, independentemente de mudar a atitude, porque é rico na reflexão. Algum político lá em Brasília, se tivesse assistido esse programa, ia dizer assim, é uma loucura esse negócio. Não falar em loucura, o professor tem um texto que pediu ao Puntel, né, para ele falar sobre essa sua loucura. Puntel, se você me permite, eu estava no Espírito Santo, em Vitória, subi a serra e fui para uma região linda, que é a região da Pedra Azul. E lá encontrei uma pessoa cuidando de orquídeas, que todo mundo fala que ele é louco. Foi uma pessoa mais sensata e mais linda que eu conheci nos últimos tempos. E foi numa noite em Pedra Azul, enquanto trabalhava nesse livro, que eu escrevi essas reflexões sobre a loucura. Câmera no professor Puntel. Então vamos a ela. Loucura. Muito saboreei a vida. Experimentei intensas emoções. Entre lágrimas e ruidosas gargalhadas, conheci o doce amargo. A beleza me presenteou com sua doce magia. Na mesma medida, fui ferido pelo fel. Hoje, ela se despe para mim. Vejo-a quase nua, desfilando mistérios que ainda me assustam. Já não a idealizo, nem projeto nela necessidades. Vivo-a somente. Aprendi a deslizar por estreitos caminhos. Não me abalo mais. Compreendo-a, se for crespa. Delicio-me com a loucura, se for suave. Vejo os seres humanos em incessante, desmedida, imperiosa busca para onde vão. O que rege essa orquestra dissonante? Alguns seguem disformes em uma natureza bonita. Muitos campeiam confusos, desarrumados, extraviados, turvos. A lucidez fere minha retina. Seria melhor a ilusão? A cegueira? Meu olhar me comprime, tantas vezes isola-me. Na sociedade doente, é privilégio ser louco? Muito João bom. Roberto de Araújo. Profundo questionamento. De loucura não tem nada, tem muito de lucidez isso aí. Nós estamos, olha aqui, esse rato roedor que é o tempo, né? Acabando, infelizmente, é coisa que tem mais de hora e dia. Então eu vou pedir para você fazer uma breve despedida, não vai dar nem para formular mais nada para o Theo e deixar um minutinho para o Araújo, que eu quero também encerrar com o texto que ele escreveu aí, que é muito legal. Curtinho, na página 189. Um comentário, eu fiquei bastante instigada com a sua fala. Bastante instigada, ainda não li o livro, a lê-lo e inclusive a levá-lo para a sala de aula, para a sala dos professores, né? Como formação de professores. Já está aí o meu programa para o segundo semestre de formação de professores. Me senti bastante instigada, eu gosto muito das coisas que me instigam. E eu fiquei muito impressionada com a sua fala. É um prazer. E eu tenho muito prazer de conhecê-lo, tive muito prazer de conhecê-lo e agradeço bastante o convite. Imagina, eu que agradeço a sua participação. Então, Theo, aquela despedida de Guinness Book, né? Um abraço para o Cléo, foi muito gostoso estar com você. Muito obrigado também, Caçone, pelo convite. E um abraço ao professor Araújo, que continue essa luta, que luta justamente, ou seja, ação, uma luta positiva, para que, como a Cléo falou, realmente nós tenhamos essa educação emocional cada vez mais presente nas escolas. Maravilha. 2 minutinhos mesmo no relógio, porque depois eu quero encerrar com um fragmento de texto seu, viu? Depois que o professor Araújo fizer seus comentários finais, corta para mim para eu fazer um encerramentozinho aqui com o texto dele que está na página 189 do livro. Tivemos um prazer enorme recebê-lo aqui, por tanta essa sua contribuição ao processo educacional, político, social, que melhorou a escola, melhorou o país, melhorou tudo, melhorou a vida. Obrigado, viu, professor?
Cassone, há crianças que chegam na escola e que vêm de uma realidade difícil, de vulnerabilidade, com déficit afetivo, e por isso elas não conseguem aprender bem e precisam da educação emocional. Por outro lado, chegam nas escolas crianças, filhas de famílias ricas, e que hoje, segundo pesquisa americana, mais de 20% das crianças das famílias ricas estão com depressão nos Estados Unidos. Tanto os filhos dos ricos como os dos pobres precisam de educação emocional para serem mais felizes e aprenderem melhor. Muito obrigado. Então, encerrando aqui com um fragmento, página 189 do livro, achei sensacional isso aqui, então me permita. Muito obrigado mais uma vez, hoje, até o nosso próximo encontro, que se Deus quiser, haverá outros. Desancorar, ir, buscar, correr riscos. Entregar-se para o rio da vida não é fácil. Exige coragem, força, luta. Nessas águas, há o desconhecido, o risco, a dor. Mas nesse caudal misterioso há também a resposta, a solução que nos salva. Viver é angustiar-se, atravessar passagens estreitas, escolher caminhos e, com a escolha, assumir a morte do que fica para trás. E a morte, ela própria promove a vida, que se renova sempre. Boa noite.